Olá pessoal, bem-vindo e bem-vinda ao canal Amu Invest. Top 10 melhores FOFs do mercado. O que vem a ser FOF? FOF é do inglês Fund of Funds, ou seja, fundos de fundos. São fundos que adquirem cotas de outros fundos. Quer saber quais são os 10 melhores? Então venha saber comigo. Antes de a gente dar início ao vídeo, eu gostaria de pedir humildemente, por favor, deixe o seu like nesse vídeo, comente aqui embaixo se você já conhecia essa classe de ativos de fundo imobiliário, os fundos de fundos, comente se você tem algum desses fundos ou se pretende adquirir. Compartilhe esse vídeo com as pessoas que você conhece e se inscreva no canal. Ative o sininho para ser notificado dos demais vídeos. E eu gostaria de agradecer agora os 103 inscritos do canal. Passamos do número de 100 inscritos. É de se comemorar, mas a gente precisa alcançar no mínimo 1000. Então agora vamos para a próxima meta, que é rumo aos 200 inscritos. Vamos saber dos fundos. Esse tipo de vídeo eu tenho trazido, já é o terceiro vídeo que eu trago para fundos imobiliários, e eu trouxe um formato desse também para ações, tá? Qualquer coisa pode procurar na relação de vídeos que você vai encontrar facilmente. Então aqui eu vou ranqueando de acordo com alguns critérios, tá? Ao final eu vou soltar o ranking geral, mas o que eu quero deixar claro aqui é o seguinte: somente um item desses à parte não pode ser um basilar para você escolher o fundo. Então, o que os investidores iniciantes fazem? Vai lá no Dividend Yield, que é uma representação de que esse fundo tem pagado nos últimos meses, ou o que pagou no último mês, e a pessoa compra apenas olhando essa análise, tá? E isso é um erro, e isso é um cuidado que deve ser tomado. Então, o que eu tenho tentado trazer? Eu fiz aqui várias análises, e a partir dessas análises eu ranqueei. E após isso, eu ainda tenho que estudar cada fundo, abrir o relatório gerencial, pelo menos os 3 últimos, para que eu tenha uma certa noção. Não adianta eu comprar só por causa desses indicadores. Eu tenho que ver um histórico, tenho que ver como o fundo vem se apresentando, tá? Mas aqui facilita, ele te organiza para a sua tomada de decisão, tudo bem? Então, o primeiro fundo aqui é sobre o Dividend Yield, é o dividendo que ele apresentou no último mês. Em primeiro lugar, ficou o CPFF11, ele distribuiu 0,95. Em segundo lugar, ficou o RSX11, que apresentou também 0,95. O critério de desempate entre os dois foi o que tinha menor preço sobre VP. Ou seja, o indicador que estava mais dentro da realidade, tá bom? Então, em primeiro lugar, o CPFF11 com 0,95, o RSX11 com 0,95 e o IFID11 com 0,94. Em quarto, o XPSF11. Em quinto, o MFI11. Em sexto, o BLMR11. Em sétimo, o RFOF11. Em oitavo, o OUFF11. Em nono, RBVI11. E em último lugar, nesse critério, o MORI11. Tá? Antes de eu dar continuidade também, eu gostaria de dizer o seguinte: antes de eu fazer o estudo desses fundos, eu torci o nariz para essa classe de ativos. Mas eu confesso que, após essa minha análise inicial, eu fiquei surpreso com os números e com o resultado que alguns fundos têm apresentado. E eu confesso que agora eu penso seriamente em começar a analisar para introduzir um ou outro desses fundos aqui na minha classe de ativos, tá? Me interessou bastante e após eu fazer essa análise eu estudei aqui para trazer para vocês, tudo bem? O próximo indicador é o PL, que é o patrimônio líquido. Então, ora, quanto maior o patrimônio do fundo, em tese, maior vai ser a sua liquidez, a sua segurança, tá? Então, o maior fundo de fundos que a gente tem no mercado atualmente é o XPSF11, com 414 milhões. Em segundo lugar, o CPFF11, com 325 milhões. E em terceiro lugar, o BLMR11, com 238 milhões. O MORI11 com 231, o UFF11 com 159, o RVBI com 133, o RFOF com 99, o IFID com 69, e aí os dois naniquinhos, os menorzinhos do mercado, é o MAFAI com 28 milhões e o RSX com apenas 18 milhões. O terceiro índice que a gente vai analisar é o preço sobre VP, que eu havia falado lá atrás. Então, quanto menor esse índice, mais descontado, mais barato esse fundo vai estar. Tem-se que tomar cuidado com esse índice para que você não compre algo caro demais. Tudo bem? Então,
Em primeiro lugar, de acordo com esse índice aqui, com maior desconto, é o BLMR11, com 0,88. Significa que ele está 12% mais barato. Ou, baseado numa cota de 100, ele está sendo negociado a 88, tá? Não estou dizendo que esse é o preço dele. Mas é como se você estivesse pagando R$ 88,00 por uma nota de 100. Em segundo lugar está o RFOF11, com 0,91 de PVP. Tá? Em terceiro lugar também o MORI 11 com 0,91 de PVP. E aí o critério de desempate entre os dois, eu optei por aquele que entrega o maior yield. O AUFF11 com 0,94, o XPSF11 com 1,01. Então, daqui para frente, eles começam a ficar mais caros, tá? O CPFF11 com 1,02, RVBI com 1,02, o MFI com 1,04 e o IFID com 1,04. Apesar de estar constando aqui 1,8, isso aqui foi um erro na hora de preencher, o RSCX ele está com 1,08, ele está apenas 8% e não 80%, como está indicando aqui nesse slide. O próximo indicador que é muito importante para você analisar um fundo é a liquidez, tá? Apesar de nós sermos pequenos investidores, uma liquidez muito baixa, isso pode nos atrapalhar. Porque se não tem negócio ou tem pouco negócio, pode ser que isso impacte para a gente entrar ou sair no fundo, tá? Montar posição no fundo. Então, nesse indicador aqui, o que ficou também mais destacado foi o XPSF11, com 1,5 milhões em média de negociações diárias. O CPFF11 com 1,2 milhões de negociações diárias. O BLMR11 com 1 milhão de negociações diárias. Em quarto lugar, o MORI 11 com 639 mil de negociações. O RVBI com 485 mil. O RFOF com 307 mil. Agora imagina, se é um grande player que pretende entrar com 500 mil, 1 milhão, ele encontraria grande dificuldade para adentrar no fundo desse, entrar ou sair. Tá? Mas para nós, pequenos investidores, uma quantia dessa é tranquilamente fácil para a gente entrar ou sair todo dia. O AUFF11 com 260 mil, o IFID 11 com 108 mil, o MFI 11 com 86 mil e o RSCX 11, e aqui é de se tomar cuidado, apenas 5 mil por dia. E esse é um valor muito baixo até para pequenos investidores, então é um ponto de atenção aí que tem que ter com esse fundo. Apesar de que, tanto ele, o RSX11, quanto o IFID 11, são dois fundos novos no mercado, que entraram no mercado esse ano. Então, isso também pode ser consequência ainda dessa baixa liquidez. Outro ponto importante a se analisar é o dividend yield acumulado, tá? Aqui houve uma distorção. Em primeiro lugar ficou o MFI, com 15%, porque eu fiz um ajuste. Tanto lá no site Clube FI quanto no Funds Explorer, lá indica que esse fundo entregou 30%. O que eu fui abrir o relatório gerencial lá da data dessa entrega. Assim que esse fundo entrou no mercado, ele entregou R$16, que foi algo muito alto. Fundos desses de R$100 entregam R$1, 80 centavos, R$1,50, R$2. O fundo entregou R$16. E por conta disso, destoou bastante. E após isso, ele também teve uma outra entrega muito alta, que agora eu não me recordo o valor. Então, eu só desconsiderei a primeira, calculei as 11, dividi por 12, tirei a média, tá? Então, esses 15% é uma média. Mas, lembrando que aqui não teve não recorrente, tudo bem? Então, o ideal era tirar essas duas maiores entregas, porque depois disso, ele só conseguiu entregar uma entrega alta dessa só mais uma vez. E ele vem sofrendo nos últimos tempos. Mas, tem que tomar atenção em relação a isso, tudo bem? Mas ele ficou em primeiro lugar aqui com 15% de entrega. Em segundo lugar e em terceiro lugar, ficaram os dois fundos mais novos do mercado. E aí tem que também ter um ponto de atenção, porque o IFID só entregou 2 vezes ainda. E salvo engano, o RECT, o RSCX, só entregou 3 vezes, se eu não me engano. Então aqui também eu não tenho um acumulado de 12 meses. Tá? Ele entregou um pouco, baseado nisso, calcula-se a projeção baseado em um ano. Então, tanto os 3 primeiros que ficaram ranqueados aqui, em tese, cada um tem as suas particularidades aí, tudo bem? Então, o RSCX vai entregar, se tudo se mantiver, 11,13 em um ano. E o IFID vai entregar 9,99 em um ano. Daqui para frente, todos esses fundos têm histórico de mais de um ano. Então, o MORI 11 entregou no último ano 9,80. O XPSF 11 entregou 9,27. Com a Selic em alta, ainda assim, esses fundos, é isso que
que me alertou e abriu meus olhos foi isso, porque a Selic vinha 2%, aumentou para 2,75%, acabou de aumentar para 3,5% e agora, nessa semana, ela aumentou para 4,25%. Mesmo com a Selic em alta, com a tendência agora de chegar no final do ano a 6, 6,5%, ainda assim esses fundos vêm entregando acima da taxa Selic. E a tendência é que eles passem a entregar mais, porque muitos deles compram vários fundos que são indexados à inflação, à CDI, e com isso eles devem entregar mais, tá? Então a UFF11 entregou 8,81, o CPFF11 entregou 8,49 no último ano, o BLMR11 entregou 8,42, o RVBI entregou 8,14 e o RFOF entregou 7,84. Antes da gente saber quais são os 10 melhores aqui, olhando todos esses critérios que eu analisei, eu gostaria de reforçar novamente. Deixa o like nesse vídeo se você estiver gostando. Comenta aqui embaixo se você quer que eu traga algum fundo específico, alguma ação específica, eu posso estudá-la para trazer. Compartilhe esse vídeo com as demais pessoas e se inscreva no canal. Nos ajude a atingir a próxima meta, os 200 inscritos. E a meta maior são os 1000 inscritos. Ative o sininho para você ser notificado de todos os vídeos. E novamente, muito obrigado aos 103 inscritos do canal. Conto com vocês para nos ajudar a crescer cada vez mais. Então vamos lá. Em primeiro lugar, ficou o XPSF11. Como que é o critério que eu analisei aqui para essa pontuação? E aí você pode ranquear da forma que você achar melhor. Olha, por exemplo, aqui eu trouxe 5 coisas a serem analisadas, tá? Então, para o primeiro lugar eu dava 10 para cada uma. Mas vamos supor que para você a liquidez não seja tão importante. Então você pode dar uma nota ponderada de 5. E ao passo que o dividend yield seja importante, você pode dar uma nota ponderada de 10. Ao passo que o tamanho do fundo é menos importante para você, você pode dar uma nota de 3 ponderada, tá? E isso aí você vai dando notas maiores para coisas que você dá maior importância. Aqui eu dei nota 10 para cada ponto, não diferenciei uma da outra. E aí o que ficou melhor ranqueado foi o XPSF11, com 39 pontos. Em segundo lugar, o CPFF11, com 37 pontos. E em terceiro lugar, fechando o nosso pódio, o BLMR11, com 34 pontos. Eu gostaria de dizer o seguinte, somente isso já é suficiente para eu ir lá e adquirir o fundo? Não. Faça um estudo. O objetivo desse canal é tentar fazer com que vocês tenham discernimento para tomar as próprias decisões. Tudo que eu trago aqui nunca vai ser uma indicação de compra ou de venda. Eu ainda não tenho essa certificação e mesmo se tivesse, eu não seria irresponsável ao ponto de indicar para as pessoas comprarem algo dessa forma. A análise é muito pessoal, você tem que fazer uma análise de cada indivíduo para saber quais são os objetivos daquela pessoa, qual a aversão a risco e vários outros pontos. Então aqui o meu objetivo é tentar ajudar, tentar educar, indicar formas de que você obtenha meios de ter a sua própria tomada de decisão com a mínima possibilidade de erro, com a mínima possibilidade de prejuízo. Então imagina aquele cidadão que foi lá e olhou só para dividend yield. E olha o IFID, está apenas em sexto lugar. O RSCX está apenas em nono. Então tem muitos outros fatores que são importantes a serem analisados. E ainda assim esses 3 primeiros aqui não quer dizer que sejam os melhores. Para esse tipo de ranqueamento que eu fiz, ficou em melhor posição. Mas para outros critérios que você pode ter, pode não ficar. Então, aprenda. O objetivo aqui é tentar mostrar como você fazer uma análise. E ainda assim, eu vou reforçar e reiterar. Abra o relatório gerencial, os 2, 3 últimos relatórios, e saiba mais sobre o fundo, tudo bem? Então, vamos lá. O MORI11 ficou com 30 pontos, o UFF11 25 pontos, o IFID com 24 pontos, o RFOF com 23 pontos, o MFI com 23, o REC-X ficou com 21 e o RBVI, lá na lanterninha, em último lugar, com 19 pontos. Esse vídeo vai ficando por aqui, eu espero vocês no próximo vídeo, muito obrigado de coração, fui!